Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. Bernardo Melo Franco, Bernardo nos estúdios da CBN do Rio de Janeiro. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Sardenberg. Boa tarde, prazer revê-lo. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo, o nosso assunto é, como você definiu aqui com a gente, o assunto é o licenciamento para que a Petrobras faça pesquisa exploratória do petróleo lá na foz do Amazonas, na margem equatorial. A licença saiu depois de muitas indas e vindas, enfim, o seu comentário, Bernardo. Pois é, Sardenberg, esse foi o assunto do dia de ontem, ainda está repercutindo muito hoje. Eu sei que você e a Miriam falaram dessa licença no Jornal da CBN mais cedo. Malu, eu queria abordar também, um outro aspecto. Nosso colega Malu Gaspar também falou disso para fazer justiça a todos os comentários. Eu não tinha ouvido o comentário dela, mas de fato é o assunto do dia ainda, Sardenberg. Por várias implicações que ele tem no campo econômico, no campo energético e também no campo político. Exatamente. É o campo no qual eu queria me deter um pouco hoje. O que acontece? Essa licença está saindo há cerca de 20 dias do início da COP30. E é muito difícil encontrar alguém que veja essa coincidência como favorável ao governo ou favorável a esse grande evento sobre a questão climática que vai acontecer no Brasil pela primeira vez no mês de novembro. Quais são os próximos passos a partir dessa licença dada ontem pelo IBAMA? Pode parecer que do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do governo, a questão esteja encerrada, Sardenberg. Mas há um movimento de organizações do terceiro setor, do movimento ambientalista, de gente da região, para tentar judicializar essa licença, ou seja, para buscar na Justiça Federal do Brasil uma decisão que suspenda o início dessa perfuração feita pela Petrobras. Essa ação, pelo que eu apurei hoje cedo, Sardenberg, ela deve ser apresentada ainda nessa semana, ela já está pronta e ela vai ser assinada por uma série de organizações conhecidas dos nossos ouvintes, desde o Observatório do Clima, que reúne muitos cientistas e ambientalistas brasileiros, até Greenpeace, WWF, a APIB, dos povos indígenas, a Confrem, que reúne o pessoal ali da pesca da região. Então são várias entidades que vão à justiça buscando o quê? Travar o início dessa perfuração, evitar que ela se transforme num fato consumado e que não possa mais ser questionada na justiça. E essas organizações, elas estão batendo muito duro no governo, no presidente Lula e nessa decisão do IBAMA. Uma das coisas que está sendo dita agora, Sardenberg, pela Sueli Araújo, por exemplo, que é coordenadora do Observatório do Clima, é que o Lula estaria com essa licença, com a decisão política de permitir a exploração do petróleo, a procura do petróleo ali na chamada bacia da foz do Rio Amazonas, que ele com isso estaria enterrando a sua pretensão de se apresentar ao mundo como um líder climático. E o Observatório do Clima está descrevendo essa licença como uma espécie de uma sabotagem à COP30. Então é um assunto que, embora a decisão tenha sido tomada, a gente ainda vai ver reverberar por muito tempo e certamente vai ser um tema discutido em Belém. O embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30, indicado pelo governo brasileiro, certamente, Sardenberg, vai ser obrigado a se explicar, a dar satisfações em nome da COP, em nome do governo, para toda a imprensa internacional e para a comunidade que vai estar presente em Belém para esse evento. Agora, Bernardo, sobre essa repercussão internacional, as duas últimas COP foram em países petrolíferos, né? A COP de Dubai, a COP do Azerbaijão, foram países que são produtores de petróleo e que não têm a menor intenção de reduzir ou de eliminar a produção de petróleo. Dubai parou porque acabou o petróleo, né? Mas no Abu Dhabi tem, nos outros Emirados também tem, etc. Mas, enfim, do ponto de vista internacional, não parece que está havendo uma certa, coloco a questão para você, parece que está havendo uma certa tolerância
com essa questão do petróleo. Por exemplo, quando você olha nas pesquisas sobre o consumo de petróleo, as pesquisas, por exemplo, perspectiva de várias entidades, dos economistas, a expectativa é que o consumo de petróleo aumente nos próximos 5 anos, pelo menos, Bernardo. Olha, Sarreberg, sem dúvida, a gente está vivendo uma maré no mundo, né? Não é só no Brasil, de um discurso antiambiental e de um discurso de fortalecer a exploração dos combustíveis fósseis. Veja que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos novamente e uma das primeiras medidas que ele anunciou foi retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Exato. Foi um acordo assinado por quase 190 países, se comprometendo com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Agora, aqui no Brasil tem uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada há cerca de uma semana, mostrando aí que 61% dos entrevistados acham que o presidente Lula deveria proibir a exploração do petróleo na margem equatorial. Então, é um tema que até agora a gente não viu participando como um elemento central das campanhas eleitorais aqui no Brasil. Mas certamente pode ser que depois da realização da COP, depois dessa autorização, esse tema venha a ganhar mais peso na cena política. Agora, Sartenberg, o que eu acho que a diferença principal entre o Brasil e o Azerbaijão, entre o Brasil e o Catar, outros países que são também produtores de petróleo, é que o Brasil tem hoje um presidente da República que se elegeu e fez campanha com um discurso pró-ambientalista, né? O Lula, ele inclusive, como presidente eleito, ainda antes de tomar posse, ele vai a Sharm el-Sheikh na COP 27, salvo engano, no Egito, e ele diz claramente que a economia global tinha que se libertar da dependência dos combustíveis fósseis. Então, o que se aponta aí é uma contradição entre o discurso do Lula como candidato, como líder com pretensões de se apresentar como líder climático internacional, e a prática do governo que está autorizando a exploração de petróleo nessa região, que é uma região ainda intocada. Claro que tem muitos argumentos econômicos a favor dessa exploração, né? Tem gente que vê essa região da margem equatorial como um potencial novo pré-sal para o Brasil. Né? Os políticos todos da região norte estão muito interessados também nas receitas de royalties que isso pode gerar. Agora, o que eu quero dizer aqui nesse comentário é que é uma discussão que não parece estar encerrada. Certo. Ela ainda vai ter novos capítulos, provavelmente na Justiça também. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado. Até quinta. Até quinta. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes. Até mais, Bernardo.